Existem inúmeras teorias que apontam que nós, de alguma forma, somos controlados por uma força externa. Algumas hipóteses se focam em aspectos sociais, mundanos, mas outras vão além e afirmam que poderíamos estar vivendo numa simulação, ou quem sabe, até mesmo numa prisão criada e mantida por civilizações superiores que querem nos manter afastados do restante do universo. Na primeira vista, essas suposições podem até parecer absurdas, mas conforme vamos conhecendo e nos aprofundando, percebemos que é um cenário bem plausível e até mesmo amedrontador, pois indica que provavelmente não somos tão livres como imaginávamos. Talvez você pense que tudo isso seja história para boi dormir, mas e se for verdade? A partir de agora, nós vamos te apresentar e analisar juntos 3 hipóteses principais. A de que somos controlados socialmente por pessoas, famílias e instituições poderosas aqui da Terra. Que, na verdade, estamos vivendo numa simulação e que a realidade não existe como a imaginávamos. E que talvez não tenhamos surgido neste planeta, mas como seres híbridos ou fomos trazidos de fora para ser mantidos em cativeiro. Vamos entender melhor cada uma dessas situações. A primeira possibilidade, a que nós provavelmente estamos mais familiarizados, é que entidades poderosas aqui da Terra estão nos controlando para garantir que os seus interesses sejam realizados. Mas não se deixe enganar. Nós não estamos falando de um controle impositivo, descarado, mas sigiloso, discreto, para que pensemos que a realidade deveria ser exatamente assim. Para que isso seja possível, algumas ferramentas são utilizadas. As mais conhecidas são as dívidas, os meios de comunicação e a desinformação. Todas elas existem para nos prender numa caixa mental, tornando-nos mais fáceis e dóceis de sermos controlados. Vamos entender como esse sistema funciona. A primeira ferramenta, as dívidas, servem para nos manter ocupados, dar sentido à nossa vida para que evitemos ficar pensando naquilo que realmente importa. Analise isso por um instante. Você nunca reparou que passa a maior parte do seu tempo, do seu dia, dos seus anos, da sua vida, trabalhando para ganhar um dinheiro que parece sempre ser insuficiente? É claro que precisamos levar em conta conceitos econômicos mais complexos, como os de classe social e modo de produção, mas, ainda assim, parece que grande parte do esforço que fazemos está sendo direcionado para outros lugares ou coisas que não temos acesso. Essa hipótese acredita que, enquanto estamos preocupados, ou melhor, distraídos com essas dívidas, nós deixamos de lado aquilo que realmente importa, isto é, nos perguntar ou refletir de onde viemos, para onde vamos ou quem verdadeiramente nós somos. Essas perguntas parecem inúteis, né? Filosóficas demais, mas se você se deter em uma delas por apenas alguns instantes, vai perceber que talvez você não tenha as respostas que sempre imaginou que tivesse. Enquanto nos esforçamos para conseguir chegar até o fim do mês, fazendo contas, procurando trabalhos extras, cobrindo buracos que vão sendo deixados ao longo do caminho, nós simplesmente não percebemos que estamos sendo escravizados por um falso Deus, o dinheiro, e que está no centro desse sistema de dívidas e, claro, das nossas vidas também. E é óbvio que não estamos dizendo que você não precisa ter responsabilidade com as suas dívidas, não se trata disso, mas que possamos prestar mais atenção nas coisas que nos consomem e que nem sempre temos controle ou ciência, como impostos abusivos, juros, taxas, inflação, etc. Todos esses conceitos são abstratos e talvez nem sempre estão ligados às coisas para as quais eles foram criados. Pense nisso. A segunda ferramenta seriam os meios de comunicação. Essa é uma ideia um pouco mais comum, não é verdade? E eu tenho certeza que você já ouviu falar algo como a mídia serve para controlar as massas. Contudo, mesmo que seja algo mais conhecido, tente lançar um novo olhar para essa questão.
principalmente inserido dentro desse conceito que estamos propondo. De fato, essa teoria propõe que os principais veículos de comunicação servem para controlar as pessoas. Como? Produzindo medo, selecionando apenas os conteúdos com assuntos pertinentes, fazendo campanhas ideológicas que tentam moldar a nossa opinião a todo custo. Tudo isso pode criar um mecanismo de controle que é forte o bastante para moldar a nossa realidade. Já percebeu como estamos sempre em crise? Que o mundo está constantemente próximo do fim, mas ainda assim continuamos aqui, sempre existindo. O terceiro instrumento está diretamente relacionado com este, mas é voltado especificamente para a desinformação. Recentemente, a pauta das fake news acendeu um alerta no mundo todo, você se lembra? Trata-se de histórias falsas com conteúdos políticos, econômicos, sociais, que servem tanto para manipular quanto para nos distrair daquilo que realmente importa. Segundo essa hipótese que estamos analisando, essa ferramenta surgiu para capturar as pessoas que estavam migrando dos canais de comunicação clássicos, como rádio e televisão. O conteúdo não importa, pode favorecer a um grupo específico, depois o jogo vira e os atacantes viram alvo. O que interessa é que essas polêmicas ou notícias falsas sempre são lançadas quando é necessário tirar o foco de alguma coisa realmente importante, fazendo com que a manipulação se torne uma tarefa cada vez mais fácil. Mas, afinal, André, quem estaria por trás de tudo isso? Essa é a grande questão, pois não é possível saber ao certo. Alguns entusiastas dizem que esse tipo de controle só pode ser produzido por entidades antigas e poderosas como os Illuminati ou a maçonaria. Outros acreditam que são famílias poderosas que controlam o mundo, os Rothschild, Collins, Rockefeller, assim por diante. Existem ainda os que acreditam que são as maiores empresas do mundo, não as que estamos acostumados, mas aquelas que estão por trás delas. Atualmente, mais da metade do mercado financeiro mundial é controlado por um pequeno conjunto de companhias. Preste atenção nesses nomes: BlackRock, Vanguard e a State Street. E como sabemos, no mundo das finanças, quem controla metade, controla tudo. Essas entidades detêm a maior parte das ações de empresas como Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Amazon, além de grandes outras do setor de alimentos como a Coca-Cola, PepsiCo, Tyson Foods e assim por diante. Você pode até não concordar com essa teoria, mas é preciso reconhecer que instituições como essas, que possuem tanto poder em suas mãos, seriam sim capazes de fazer tudo aquilo que nós mencionamos e, quem sabe, até mais. Bom, vamos seguir para a nossa próxima hipótese, a de que fomos presos aqui na Terra por uma civilização alienígena mais avançada. Parece absurdo, né? Então espere até conhecer um pouco mais sobre ela. Essa ideia foi elaborada por um ecologista chamado Alice Silver e foi divulgada em seu livro Os Humanos Não São da Terra, uma avaliação científica dessa evidência, lançado em 2013. O autor sugere que nós somos originários de outro planeta e que fomos expulsos para cá por algum motivo, ou que somos produtos de uma mistura de espécies, provavelmente hominídeos que viviam na Terra, como os Neandertais, ou alguma raça alienígena desconhecida, talvez de Alpha Centauri, que é o sistema estelar mais próximo do nosso. Mas com base em que ele defende isso, André? Ora, nossos trejeitos e a nossa falta de capacidade para nos adaptar em nosso próprio planeta. Você nunca reparou nisso? Enquanto a maioria dos animais seguiam por seus instintos e são totalmente capazes de se virar na natureza, nós precisamos constantemente de proteção, inclusive em relação à nossa própria estrela, pois se ficarmos muito expostos ao sol, sofremos tonturas, queimaduras e outros ferimentos graves. Mas por que isso acontece? Se, teoricamente, fomos selecionados para nos adaptar melhor ao nosso meio. Porque, ao longo da nossa evolução, segundo o pensamento evolucionista, nós perdemos nossos pelos, que produziam uma camada de proteção ao frio e ao calor.
por que crescemos e ficamos mais eretos, se a gravidade da Terra está constantemente nos puxando e produzindo problemas em nossas colunas? Tudo isso não parece muito estranho? Alice Silver propõe que o planeta de onde viemos tinha uma gravidade muito menor em relação à Terra. Por isso, não precisávamos nos esforçar tanto para andar, trabalhar, enfim, fazendo com que todas as nossas atividades fossem mais naturais para nós, assim como acontece com os animais à nossa volta. O próprio esforço que precisamos fazer para produzir comida parece estranho. Nós não temos garras ou presas para caçar como os animais carnívoros, mas também não conseguimos nos manter como seres 100% herbívoros. Os humanos precisam de instrumentos para conquistar ou produzir sua comida, e depois ainda precisam prepará-la de uma forma que simplesmente não é vista na natureza. Nós não podemos dormir em qualquer lugar, não conseguimos controlar nossa temperatura corporal com tanta facilidade. Até o parto dos seres humanos parece muito mais complicado do que deveria ser. E depois que a mulher enfrenta longos períodos de dor e dificuldades, ainda precisa cuidar de um bebê que nasce totalmente despreparado para se guiar no mundo, diferente de todas as espécies que vemos por aqui. Mas, se isso é verdade, por que fomos trazidos e deixados aqui sozinhos? Silver acredita que podemos ter sido deixados na Terra, pois somos uma espécie naturalmente violenta e precisamos de uma quarentena para aprender a socializar e interagir de forma pacífica com outras formas de vida. Isso pode explicar o motivo de não conseguirmos encontrar nenhuma forma de vida, nenhum vestígio sequer, no meio de um universo tão vasto e dinâmico. As probabilidades simplesmente não estão do nosso lado. Parece muito possível que estamos sendo observados ou até mesmo controlados e que só teremos um contato direto no momento em que estivermos realmente prontos para isso. Porém, se continuarmos com tantas guerras e disputas, talvez isso demore mais do que deveria. Mas se você ainda não se convenceu, existe mais uma face dessa teoria que pode te fazer mudar de ideia. Pense comigo. Estamos dizendo que fazemos parte de uma espécie que vivia em outro mundo onde tudo era mais fácil, pois ele era mais adaptado a nós. No entanto, os humanos se comportaram mal, quebraram algumas regras, foram expulsos, excluídos para uma espécie de prisão onde deveriam lidar com as consequências dos seus atos, mas que ainda podem ter a esperança de voltar ou de se redimir, desde que possam evoluir para estar nesse outro espaço. Essa história não parece estranha, né? Isso porque esse é basicamente o enredo de grande parte das religiões do mundo, inclusive as cristãs. Segundo a Bíblia, nós fomos expulsos do paraíso, onde tínhamos tudo e vivíamos em comunhão com Deus, pois desobedecemos o nosso Criador e caímos no pecado. Mas Ele, em sua infinita misericórdia, nos enviou seu Filho para nos ensinar e nos redimir, e basta segui-lo para alcançar novamente o paraíso. Talvez essa teoria não esteja tão distante como imaginávamos, mas seja uma nova forma de descrever uma mesma realidade. Concorda? Mas ainda nos resta mais uma hipótese. A de que estamos vivendo numa simulação criada por uma civilização mais avançada do que a nossa. Essa ideia ficou muito famosa depois do lançamento de obras como Matrix, O Show de Truman, entre outras. Mas as suas bases são muito mais antigas do que você possa imaginar, o que significa que há tempos estamos sendo instigados por essa provocação. Os primeiros vestígios dessa dúvida surgiram por volta do século IV a.C., na obra do mestre taoísta Zhuangzi. É dele aquela máxima de um homem sábio que estava caminhando num dia ensolarado e resolveu descansar embaixo de uma árvore. Depois de pegar no sono, o homem teria sonhado que era uma borboleta e, ao acordar, não sabia identificar quem ele era realmente. Um homem sonhou que era borboleta, ou uma borboleta sonhando que se transformou num homem. Outra alegoria bastante famosa vem da filosofia grega clássica, mais especificamente de Platão, que foi o responsável por descrever a alegoria da caverna. Segundo ele, um prisioneiro acorrentado numa caverna, de frente para a parede, pode considerar que as sombras projetadas pela luz que vem de fora são a verdadeira realidade,
pois ele não tem acesso às informações necessárias para identificar que a verdade está atrás de si, fora da caverna. Esses pensamentos são incipientes, mas servem para nos mostrar como o homem já era capaz de questionar o estatuto da realidade há muitos séculos atrás. Parece que fomos programados para desconfiar que algo não está acontecendo da maneira como deveria, ou que a existência na qual estamos inseridos pode mascarar algo que está escondido para nós, mas que, nem por isso, deixa de existir. O próprio empresário Elon Musk já anunciou numa conferência que acredita que existe uma probabilidade, mesmo pequena, de que estamos vivendo numa simulação criada por uma força externa. Será que é possível calcular a probabilidade de estarmos vivendo num ambiente criado artificialmente? Fala sério. E a resposta é sim. Essa hipótese foi oficializada pelo filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, em 2003. Ele publicou um artigo bastante complicado, onde levantava as principais características deste dilema, ou melhor, desse trilema, pois ele levantou 3 principais possibilidades para responder a este questionamento. As possibilidades são: as civilizações geralmente se extinguem antes de terem a capacidade de criar simulações da realidade. Segunda, em geral, civilizações avançadas não têm interesse em criar simulações da realidade. E terceira, é quase certo que estamos vivendo dentro de uma simulação de computador. Se assumirmos que as 2 primeiras alternativas chegam ao mesmo resultado, ou seja, apontam que não estamos numa simulação, nós criamos um problema probabilístico com 2 chances, ou seja, a probabilidade de que estamos vivendo numa simulação é de cerca de 50%, assim como as chances de tirar cara ou coroa jogando uma moeda para o alto. E não somos nós aqui da Fatos que estamos dizendo isso, mas o astrônomo David Kipling, da Universidade de Colômbia. No filme Matrix, as pessoas foram colocadas numa simulação depois de perder uma guerra contra as máquinas e acabam sendo usadas como baterias para alimentar o sistema. Mas os pesquisadores que estão à frente dessa área dizem que elas não precisam ser assim. Aliás, é muito mais provável que não sejam, pois o principal uso talvez fosse realizar simulações dentro dos seus próprios antepassados para estudar temas como evolução, cultura, economia e produzir conhecimento a partir disso. O que eu quero dizer é que talvez nós estamos vivendo dentro de um computador, mas que não foi criado por alienígenas ou máquinas, mas por nós mesmos, num futuro que pode não estar tão distante assim. Eu digo isso porque a maioria dos céticos criticam esse tipo de teoria, dizendo que seria necessário um poder computacional gigantesco para criar algo assim. Um poder que está muito além da nossa imaginação. De fato, eles estão certos, mas se foi possível criar tudo o que temos até hoje em cerca de 10 mil anos de existência do ser humano moderno, imagina o que não seria possível com mais 10, 100 mil ou 1 milhão de anos, principalmente se considerarmos os avanços tecnológicos dos últimos séculos. Eu sei, talvez seja difícil acreditar em tudo isso, né? Uma grande viagem que deixa a cabeça da gente efervescente. Mas, e se for verdade?